Olá, povo de Deus, quinta-feira da 7ª semana da Páscoa, 20 de maio de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 22, 30 a 23, 6 a 11, e de João 17, de 20 a 26. Quando lemos essa passagem de Paulo em Jerusalém, enfrentando seus adversários, podendo até se defender frente ao Sinédrio, a impressão que Lucas nos passa é de tudo muito arrumadinho. Mas, na verdade, não é bem assim. Paulo, por 2 vezes, quase é despedaçado pela fúria de saduceus e fariseus. Colocá-lo frente a frente com as autoridades judaicas foi um intento do tribuno romano de se livrar de possíveis sanções por ter tratado um cidadão romano como ele havia tratado Paulo. Agora, é como dar uma chance a Paulo para que se defenda das acusações. Mas, por trás dessa estratégia, estava a esperança do tribuno de que algum crime contra Paulo ficasse claro e justificasse seu modo de agir contra um cidadão romano. Paulo, porém, desmascara a inconsistência do Sinédrio, provando a divisão profunda que havia nele. Bastou reativar a tensão sempre latente entre fariseus e saduceus para que o Sinédrio viesse abaixo. Paulo, na verdade, nem procura se defender das acusações que lhe faziam e que o trouxeram até o tribunal judaico. Simplesmente apelou para as diferenças que havia entre seus adversários, revelando que o Sinédrio era um órgão composto por opositores que se odiavam e só se reuniam para julgar terceiros, sem resolver seus próprios problemas. Esse episódio serve para tranquilizar os judeus convertidos ao cristianismo que ouvem cotidianamente acusações contra Paulo. Nunca as autoridades judaicas conseguiram provar transgressões de Paulo em relação à lei judaica. Paulo não só revela as diferenças teológicas que havia entre os partidos dos fariseus e saduceus, mas deixa claro que por trás das diferenças teológicas, crer ou não na ressurreição, há diferenças sociais e políticas, naturalmente econômicas também. Como bem explicita o padre Comblain, os saduceus se encontram entre os sumos sacerdotes e anciãos, isto é, entre a elite do templo e a elite da terra, os latifundiários e exploradores do culto. Estes são conservadores em tudo, querem manter o sistema, chegaram mesmo a uma conciliação com Roma, temem qualquer mudança, rejeitam toda a crença nova que não tenha o seu fundamento na Bíblia. Ora, a crença na ressurreição não se acha na Bíblia hebraica. Os fariseus pertencem às classes médias ciumentas de poder exclusivo que se mantém nas mãos dos sumos sacerdotes latifundiários. Queriam mais poder, conseguiram entrar no conselho, tomar parte no Sinédrio, mas isso era pouco para a sua ambição de poder. Por fim, Paulo não foi julgado, muito menos condenado, mas queriam matá-lo mesmo assim, sem julgamento. O Sinédrio saiu do episódio totalmente desmoralizado e Paulo inocente, frente aos debates dos judeus. Isso é o que interessa a Lucas. Depois, Jesus aparece a Paulo numa visão noturna para comunicar a continuidade do plano de Deus a respeito do apóstolo. Na visão, Jesus aprova o testemunho que Paulo deu sobre ele e a ressurreição em Jerusalém, e lhe indica que o próximo passo é dar testemunho dele também em Roma. Se os judeus não têm rumo, Paulo sabe exatamente os planos de Deus para ele. Agora o destino é Roma. João 17, de 20 a 26. Temos hoje a terceira secção do discurso de despedida de Jesus junto aos seus discípulos no contexto da última ceia. O capítulo 17 é chamado por muitos de oração sacerdotal de Jesus, pois ele conclui o discurso com uma oração de intercessão ao Pai pelos seus discípulos.
mas há quem prefira chamá-lo de oração filial. Segundo Raymond Blau, a unidade tão desejada por Jesus e expressa nessa oração, é bom que fique claro que não tem nada a ver com a perspectiva ecumênica que hoje falamos. É óbvio que João não tenha isso em mente. Então, a unidade joanina, na verdade, pode ser intercambiada, nesse caso, por comunidade. E essa comunidade tem a relação de Jesus com o Pai como fonte e modelo. Mas é bom perceber que o Filho e o Pai se mantêm como duas pessoas distintas. Não se confundem. Jesus pediu a seu Pai que os discípulos fossem um. Agora ele roga para que os que vierem a crer nele, através das palavras dos discípulos, também sejam um. E o que vai servir de testemunho de unidade ao mundo é a vivência fraterna em comunidade. Essa unidade visa oferecer ao mundo uma oportunidade de crer e vir a conhecer que Jesus foi enviado pelo Pai. No trecho de hoje, Jesus dá a entender que a unidade dos crentes brota do dom que ele mesmo faz aos crentes da glória que o Pai lhe deu. E assim a unidade flui do Pai e do Filho aos crentes. Em outra perspectiva, somente os que confessam Jesus como Filho de Deus podem fazer parte da unidade dos crentes. E se a unidade joanina se opõe ao mundo que cerca os cristãos, parte desse mundo consiste de cristãos dissidentes, que já foram expulsos da comunidade. Por isso, Blau afirma: um ideal de unidade que se desenvolveu nesse pano de fundo, quase necessariamente seria um ideal de comunidade. Por outro lado, esse testemunho de comunidade não significa que o mundo aceitará Jesus. Ao contrário, os cristãos crentes oferecerão ao mundo o mesmo tipo de desafio que Jesus ofereceu: o desafio de reconhecer Deus em Jesus. Portanto, a unidade dos cristãos visa a desafiar o mundo, que se configuram diante do Pai em dois grupos: aqueles que formam o mundo que não reconheceu a Jesus e, consequentemente, não reconheceram a Deus, e aqueles que reconheceram a Jesus como representante de Deus. Estes se salvam, aqueles já estão condenados. E se a comunidade de Éfeso, de fato, se constitui como um quadro referencial para João, como afirmam alguns exegetas, vemos na carta aos Efésios uma exortação do apóstolo para que vivam em verdadeira comunidade cristã que casa bem com esse ideal de comunidade. Sede solícitos em conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Sede um só corpo e um só Espírito, assim como fostes chamados pela vossa vocação a uma só esperança, a um só Senhor, uma só fé, um só batismo, a um só Deus e Pai de todos. No pensamento de João, Jesus, durante sua vida terrena, foi o tabernáculo de Deus que encarnava a glória divina. E agora, num cenário pactual, ele promete dar a seus seguidores a glória que Deus lhe deu. O tabernáculo foi o lugar onde o Deus da aliança estabeleceu seu nome, guardando a arca. Assim, agora o nome de Deus dado a Jesus foi confiado a seus seguidores. Jesus, que será aclamado por seus seguidores como Senhor e Deus, Kyrios, nas últimas palavras que ele lhes dirige durante sua vida mortal, ora para que, depois de sua morte, lhes seja concedido estar com eles. A responsabilidade de cristãos no mundo é tão profunda que no horizonte de cada cristão deve estar o martírio.
Já dissemos, não existe vocação para mártir. Mas se ousamos querer testemunhar Jesus e o reino no mundo, o martírio sempre estará no nosso horizonte. No mundo marcado pelo ódio, pela concorrência, pela disputa de poder, impossível um cristão não incomodar tais horizontes. Se o mundo prega o ódio, os cristãos testemunham o amor. Se o mundo prega o armamento, os cristãos testemunham a paz. Se o mundo prega a concorrência, os cristãos testemunham a cooperação. Desta forma, como alertou Jesus, como cristãos estamos no mundo, mas não somos do mundo. Como entendeu bem Paulo, quando disse, não vos conformeis com esse mundo. Um beijo no seu coração.